E olha só, gente, com o fim do período chuvoso, a crise da água preocupa ainda mais. Boa parte do que é levado pelas tubulações acaba perdido em vazamentos e ligações clandestinas. O índice de perdas chega a quase 40% no país, segundo o Instituto Trata Brasil. E hoje foi divulgado um ranking internacional de perdas de água. O Brasil está na 20ª posição. Para falar mais sobre o assunto, hoje a gente está recebendo aqui o Pedro Skazufka. Ele é consultor do Trata Brasil. Oi, Pedro, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, na semana passada, vocês divulgaram aí o levantamento que mostra que em São Paulo, de cada 100 litros tratados, 35 são perdidos. Limeira e Campinas, se não me engano, estão em melhor situação. Exatamente. Guarujá e qual é a outra cidade que está ruim aqui? São Vicente. São Vicente. E Piracicaba. O que muda a partir de um momento como a gente está vivendo, com essa grave crise da água, um levantamento como esse? Qual deve ser a responsabilidade das autoridades? Olha, acho que a situação de maneira geral no Brasil como um todo, e inclusive em algumas cidades do estado de São Paulo, é uma situação bastante preocupante. Como você comentou, a gente tem perdas aí próximas a 40%. São perdas muito elevadas, elas são perdas que estão relacionadas a perdas físicas, né, vazamentos, e perdas comerciais, como ligações clandestinas e hidrômetros que medem mal a quantidade de água que é consumida. Eu acho que o mais importante é que as empresas e cada município concentrem na redução dessas perdas, tenham programas permanentes para reduzir essas perdas de água e chegar a níveis mais próximos do que a gente encontra aí de excelência internacional, que seriam índices abaixo aí de 15%. E como? O que é preciso fazer? Por exemplo, a gente falou agora de Limeira e de Campinas. Lá, cada 100 litros tratados, 19 são perdidos em Campinas e em Limeira perde 14 de cada 100 litros. Por quê? O que essas cidades estão fazendo de diferente? Olha, certamente elas têm uma gestão melhor da rede de abastecimento. O que inclui essa gestão melhor? Inclui um monitoramento e uma troca constante das redes, e inclui um combate às ligações clandestinas e uma troca permanente também dos hidrômetros. Hidrômetros mais antigos não medem tão bem a água, então você precisa trocar permanentemente. E qual é a expectativa para essa divulgação hoje? Você falava agora há pouco, antes da gente entrar aqui no estúdio, a gente conversou sobre essa pesquisa que foi divulgada hoje. É uma entidade internacional que mostra o Brasil aí na 20ª posição, perdendo aí para o México, perdendo para a China. Como é que o Trata Brasil vê esse estudo recém-divulgado? Olha, eu acho que o estudo, ele é um estudo válido por apontar aí, o nível de perdas em vários países, possibilitar comparações. O que achamos apenas é que ele tem uma abrangência relativamente pequena, são cerca de 40 países, acho que uma abrangência ideal seria cerca de 100 países. Então, países com perdas baixas, como por exemplo o Japão, a gente não viu ali nas primeiras colocações. Acho que é importante destacar também que regiões com baixa disponibilidade hídrica, como Israel, como Califórnia, tem perdas abaixo de 15%. E esse acho que é o parâmetro a ser seguido pelas cidades brasileiras. O que vocês percebem no Instituto Trata Brasil? Depois que a crise ele ganhou a evidência que ganhou, está nas primeiras páginas dos jornais, está na televisão, todo mundo está falando sobre isso. Mudou um pouco? Ou fica mais preocupante esse tipo de levantamento? Qual é a avaliação de vocês? Com certeza, as empresas estão prestando mais atenção. Acho que o importante agora é ter medidas efetivas, como programas de redução de perdas, programas com contratos de performance, parcerias público-privadas para redução de perdas, enfim. Há uma série de possíveis medidas, o importante é tomá-las em andamento. Só para ter uma ideia, Pois não, por favor. O custo das perdas por ano é de 8 bilhões de reais. No Brasil? No Brasil, cerca de 80% do que se investe no país. Então, se a gente considerar uma redução razoável, que reduzisse essas perdas pela metade, a gente chegaria a uma perda aí de um ganho aí de 4 bilhões ao ano. É um recurso que pode ser investido no setor. Com certeza. Tá aí, gente. Obrigada pela participação. Conversei aqui com o Pedro Skazufka, que é consultor do Instituto Trata Brasil. É claro, a gente vai continuar acompanhando e falando sobre esse assunto aqui, porque no momento de crise como a gente está vivendo, a gente não pode não divulgar esse tipo de informação. Obrigada, uma boa tarde para você, boa semana, até uma próxima oportunidade. Boa tarde para você.